Olá, seja muito bem-vindo ao nono podcast do SB Sales Coach. Como eu sempre falo, aqui o espaço é para a gente bater papo de venda, de negócios, técnica de venda, parte corporativa. Esse espaço aqui é para a gente trocar ideias e aprender. Então, não perde tempo, clica aí no sininho, se inscreve no canal, que é para você não perder nada. E hoje nós vamos bater um papo muito legal, porque o meu convidado, além dele ser um gerente de vendas, ele é sommelier de cerveja também. Então nós vamos falar sobre negócios e a parte boa de cerveja. Ele é jornalista, marqueteiro, gerente de contas, gerente comercial da Solides, uma empresa de tecnologia de RH, de tecnologia de departamento pessoal, faz parte toda integrada, usa IA. Resumindo, ele é um garoto de programa. Rodrigo, bem-vindo, velho. Garoto de programa no bom sentido, você vem de programas de informática, né? Me conta aí, Rodrigo, bem-vindo. Obrigado por estar aqui, cara. Pô, eu que te agradeço. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo bater esse papo com você. Você é um profissional que eu admiro muito. A gente já se conhece há algum tempo. Aí. E tem uma carreira muito inspiradora. Obrigado, viu, por ter me convidado. Pô, imagina, vai ser um prazer porque nós vamos bater um papo super legal aqui, porque eu quero entender exatamente. Quando a gente fala muito em vendas, o pessoal fica preocupado, mas o meu mercado é diferente. O meu mercado é. Todo mercado tem uma particularidade, né? Mas a técnica de venda ela é igual para tudo. Então você vende sistemas, software, é um outro tipo de negócio, e é interessante a gente falar sobre isso. Agora, como é que um jornalista foi parar para vender sistemas, passando pela cerveja? Conta a tua história, me diga. Pois é. Eu vi uma reportagem sua, você repórter lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto. E de repente virou um gerente comercial, já super bem sucedido, passando por grandes empresas. Como é que foi essa trajetória, Rodrigo? Pois é, bom, eu fui fazer faculdade em Ribeirão Preto, né? Eu sou aqui de São Paulo, mas fui estudar jornalismo, que era uma carreira que me atraía muito na época. Fui fazer comunicação social lá em Ribeirão Preto e aí, já no primeiro ano de faculdade, eu precisava trabalhar, né? Para pagar as contas ali. E aí, meu primeiro emprego lá no interior foi de vendedor. Antes de trabalhar como jornalista, eu fui vendedor. Então, meu primeiro... Essa parte eu não sabia. Você não conhecia. Aliás, eu devo estar contando a primeira vez assim em público. Meu primeiro trabalho mesmo foi vendendo vermífugo de gado pelo telefone. Então, aí você imagina... Olha só. Um cara de São Paulo que nunca tinha saído de São Paulo, vai pro interior e começa a vender vermífugo de gado. Que especialização que eu tinha, que conhecimento eu tinha para vender vermífugo de gado, né? Passei lá um tempo trabalhando nisso, obviamente que não tive sucesso, mas me chamou a atenção aquela carreira na área de vendas. Tinha uma pessoa na empresa muito experiente, que falava muito sobre venda. Eu tô falando, de 1996. Então, assim, Sim. Era outro mundo. Mas ali começou a minha experiência profissional. Sim, mas legal, E por telefone, né? Você não fazia visita. Por telefone, a gente pegava a lista telefônica e saía ligando nas fazendas. Telemarketing Imagina, mesmo. cara, né? Imagina. Naquela época era um recurso importante. Uhum. Mas depois eu caí na carreira de comunicação social, trabalhei como repórter, como apresentador em rádio, TV, trabalhei em jornal também. Voltei para São Paulo, trabalhei em alguns meios de comunicação aqui, até que por influência do meu pai, eu acabei mudando de área. Meu pai sempre foi da área de tecnologia e fui trabalhar junto com ele numa empresa de software que ele tinha. Entrei na empresa, conheci tudo que tinha na empresa e falei, cara, eu não sirvo para ser programador, eu não sirvo para trabalhar no suporte, eu não sirvo para trabalhar em implantação, eu sirvo aonde? Para falar. Falar, né? Para comunicar. E vendas já me ganhou logo ali. Então comecei, eu tô falando ali de 2001, 2002, comecei nessa função em vendas e dali surgiu minha carreira na área de vendas em tecnologia. Desde então, já tô falando aí de 25 anos, Sim. Eu desenvolvo minha carreira nessa área de vendas em tecnologia por influência do meu pai. Esse é outro detalhe que eu também não sabia, que você caiu nisso por influência do seu pai. Aliás, ele levou eu e meus 3 irmãos, levou todo mundo para essa área. Tá certo, tem que cuidar. Bacana. Você que está aí assistindo, se tiver alguma pergunta para fazer pro Rodrigo,
coloca aí no chat, põe a pergunta, vou repassar para ele, nós vamos responder todas. E eu vou aproveitar para presentear o Rodrigo com o meu livro A Venda que Nunca Acaba. Tá na Amazon, tá no Hotmart, só clicar lá amazon.com.br, digita A Venda que Nunca Acaba, vai chegar na tua casa. Rodrigo, poxa, muito obrigado. Para você que eu tava demorou, demorou. Vou falar que não demorou, mas... Você já... Obrigado, viu? Obrigado. Mas, em geral, eu apresentei aqui os convidados. Muito obrigado. Depois tem que ter uma dedicatória aqui. Ah, vai ser um prazer. E aí, então, você começou nessa carreira de indo para sistema, né? Eu brinco com o garoto, se tornou um garoto de programa. E qual o diferencial que você vê, por exemplo, de um vendedor que está aí assistindo ou que está entrando na carreira, que você vê para solidificar cliente, para fidelizar cliente nesse segmento? Qual o diferencial, por exemplo, que você utiliza na Solids hoje, com a tua equipe? O que você acha que é o... Hoje em dia, tá muito diferente de 25 anos atrás, mas hoje em dia, as empresas, elas precisam muito de solução para os problemas dela. Então, assim, a gente não vende sistema, software. A gente vende o quê? Resolver um problema que a empresa tem lá. Então, hoje, por exemplo, na Solids, a empresa tem um problema para fazer recrutamento e seleção. A empresa tem um problema para reter talentos. Isso custa dinheiro para a empresa. Então, uma coisa que eu falo sempre para minha equipe, a gente não vende o sistema em si, a telinha, o gráfico, a feature. A gente vende o quê? A solução do problema do cliente. Então, para vender essa solução, eu tenho que saber qual é o problema dele. Eu tenho que conhecer a dor, né, que a gente chama. Ou as necessidades. Eu falo muito nos cursos, eu acabo não usando a palavra dor, às vezes sim, mas todo cliente tem uma necessidade, né? E como descobrir essa necessidade, né? Então vai bem naquilo, né? Esse é o ponto. E quando a gente consegue descobrir a real necessidade do cliente, aí sim chegou a hora da gente vender a solução. E como você falou uma palavra importante, fidelizar. Entendendo aquela necessidade momentânea, eu vou entender outras. E ali eu vou passar a vender sempre para aquele cliente. Então, ter uma real conexão com o cliente, fazer uma conexão real, entendendo as necessidades dele, eu acho que é primordial para a gente poder aí seguir vendendo para esse cliente. Não, bacana, é bem... eu sempre bato nessa tecla, é muito engraçado, porque você vê, independente da área... tratamento de águas, você sistemas, você já trabalhou com CRM, com outro tipo de sistema, agora está focado para RH e departamento pessoal, mas enfim, até para quem vai vender um livro, o importante é entender a necessidade do cliente, né? É saber fazer as perguntas certas, saber fazer a sondagem adequada para poder... entender exatamente o que ele quer, né? Não adianta sair apresentando solução do quê? Toda vez que você apresenta um produto, seja um sistema ou um equipamento para um cliente e você não tem essa conexão com a necessidade dele, com o problema dele, ele vai te ouvir superficialmente, muitas das vezes não vai ligar para você. Agora, quando você fala da necessidade dele, toca ali no ponto e já mostra o teu produto como solução, aí ele vai parar para te ouvir. E aí vou misturar agora um pouco de cerveja com um sistema. Nesse tom de entender a necessidade, de entender que você fez um curso de sommelier de cerveja, chegou a trabalhar como isso, então, talvez não trabalhou profissionalmente, apesar do teu foco sempre ter sido a informática, a venda, mas eu lembro que você trabalhou profissionalmente e ainda trabalha, né? Dá curso de sensorial, e aí que eu quero chegar. Juntando vendas, cerveja, o sommelier, que tem que ter uma atenção sensorial mesmo, acho que essa palavra, não sei. Percepção, você percebe isso, para notas de não sei o quê, aquelas coisas que eu não tenho. Isso te ajudou em vendas? Né? Ficar atento, às vezes, numa necessidade que o cliente deixou escondida e você já tem essa percepção, ajuda ou não tem nada a ver? Sim, eu acho que no trabalho de vendas, todo conhecimento que você adquire fora da área principal de atividade, ele vai te ajudar. A cerveja surgiu na minha vida como um hobby. E eu gostei tanto que eu fui estudar. Eu fiz alguns cursos de cerveja. E cheguei a ter alguma atividade profissional com isso. Mas hoje, o que isso trouxe para mim na área de vendas? Essa percepção
do que está acontecendo. Na sommelieria, você tem que ter uma percepção sensorial muito aguçada. Você tem que conseguir perceber sabores, perceber aspecto visual, perceber contexto. E é aí que eu conecto com vendas. Perceber contexto faz parte de uma observação, faz parte muitas vezes de entender algo que não está visível ali, mas você consegue perceber através de aspectos sensoriais. Então, eu acho que tem uma conexão, tem a ver, né? Tem muito a ver. E eu incentivo todo profissional de vendas a se capacitar em outras áreas também. Poxa, de repente eu tenho um hobby aqui que o meu era cerveja, mas de repente tem um hobby de música. Que eu já tive também. Que você tem. Que você tem também. Ou você tem um hobby com carros. A tua banda, Pé de Pano. Você tá lá tocando, tá ensaiando, a mesma coisa. Isso te ajuda a perceber um contexto e você traz para... A banda já traz um outro comportamento interessante. Esqueci até na apresentação de falar que é cantor, música. Os caras multitaskam demais. Pô, o que esse cara faz, né, meu? A banda, ela traz uma outra percepção, que é um outro comportamento, na verdade, que é a criatividade. Você conseguir ser criativo em momentos decisivos e que a solução parece difícil. Então, na banda, como a gente compõe música, você tem que ter criatividade para solucionar problemas na composição da música. Isso ajuda também no desenvolvimento de uma conta, de um negócio que você está desenvolvendo. Então, percebe que os conhecimentos aleatórios, eles não são tão aleatórios assim. Eles ajudam você como um profissional de vendas. E eu incentivo sempre meu time lá a ter esse tipo de conhecimento, a se dedicar a algum hobby, a conhecer questões que às vezes parecem não ter relação com o trabalho de vendedor, mas tem sim. Bacana. E quantas pessoas tem no teu guarda-chuva? Hoje a gente está com 11 pessoas, né? 11 pessoas. No time. Tenho profissionais que estão começando carreira, profissionais que já são mais sêniors. Então, e aí que eu ia falar, são 11 pessoas, são 11... diferentes tipos de profissionais, 11 que você tem que alinhar, às vezes, convergir para um padrão de atendimento, né? Exatamente. E nessa parte da liderança, é difícil isso? É difícil, pensando também que a gente tem uma equipe espalhada, né? Eu tenho pessoas no Sul, tenho pessoas em Minas Gerais, aqui em São Paulo. Hoje tem ferramentas para poder fazer esse tipo de gestão. É mais fácil, né? E, inclusive, já vendendo meu peixe, a Solids trabalha exatamente nisso. Como é que você olha individualmente para cada profissional, entende o momento dele e traça planos de desenvolvimento para ele. Então, é muito do que eu faço lá. Tem pessoas que estão começando na carreira. Como que eu entendo esse momento e traço um plano de desenvolvimento para ela? Para essas aí eu recomendo um curso super bom, Técnicas e Habilidades Profissionais de Vendas. Perfeito. Mas é isso mesmo. E os gestores têm que fazer isso. Tem que treinar, né? Você Lógico. tem cursos excelentes para profissionais de vendas que precisam de capacitação. Mesmo os sêniors, tá? Sim. O curso de negociação ele é focado tanto para sênior, para uma negociação para falar com alto nível, falar Perfeito. com o CEO de multinacional. Porque eu percebo uma coisa, não sei se você percebe na sua equipe, eu percebi muito na minha equipe quando eu gerenciava, a pessoa tem medo de falar com um alto escalão. Ele vai lá no comprador, ele vai no gerente, subiu o grau. Agora, peraí, você vai ter uma reunião com o CEO da multinacional maior do mundo. Pronto, treme nas pernas. Pô, treme nas pernas? Ai, como é que eu vou falar com o cara? Fala igual você fala. Você percebe isso também na equipe? Percebo. Isso, assim, existe muito claro. Tem pessoas que se amedrontam, né? Na frente de pessoas com cargo maior. O que a gente trabalha nesse caso? Gente, vocês precisam falar de negócio. Vocês precisam entender de negócio. Isso é uma área que o vendedor... Cara, independente do segmento, você tem que entender de negócio. Como é que aquele cara que você vai conversar ganha dinheiro? Qual que é o segmento da empresa dele? O que está acontecendo no mundo? Tem que Porque estar aí, preparado. você senta numa mesa com um VP... Tem que estar preparado. Você está preparado para falar de negócio. Quando você começar a falar de negócio, quebrou essa barreira. Ele é um VP, eu sou um executivo de vendas. Quebrou, porque você está falando do negócio dele. E aí entra naquilo que você estava falando, né? Que você fazer atividades à parte te traz bagagem cultural. Exato. Eu acredito. Te traz conhecimento e que te facilita você também estar conversando com uma pessoa de alto nível, que geralmente é uma pessoa, não digo mais culta, às vezes eu já conversei com cada diretor de empresa aqui, mas em geral... Normalmente é. Em geral é. Então,
A pessoa tem que estar preparada, né? Eu bato nessa tecla. E a preparação de uma reunião, ela não vai só a pessoa conhecer o programa lá do RH, esse tipo de coisa. Vai em saber como é que aquela pessoa fala, qual que é o hobby daquela pessoa, Perfeito. como que aquela pessoa age. Tem que conhecer um pouco tudo, né? Até para você conseguir se conectar com a pessoa, né? Porque eu vou fazer uma reunião com o VP e você falou muito rapport, bem. né? Criar um rapport, mas o VP é um cara que fundou a empresa, tá lá junto com os irmãos, e ele é aquele cara que começou a trabalhar e ele não tem, assim, às vezes, o mesmo lifestyle do que um VP de uma multinacional. Então, como é que você se conecta com esse VP mais operacional e como é que você se conecta com um VP de uma multinacional, né? São pessoas diferentes com estilos de vida diferentes. E aí é importante o que você falou. Conhecer Tem gente que treme. sobre não conhece. cultura e conhecer sobre a pessoa que você vai falar. Tem gente, cara, assim, é muito normal. Às vezes você vai para uma reunião de blazer, sapato, calça, e você chega lá, O cara tá de camisa polo, o cara tá todo... você até intimida a pessoa. É. Então, até isso é importante hoje em dia. Dress code é importante, mas não é um dress code padrão. Antigamente tinha muito isso, né? Vendedor da IBM, é padrão, camisa branca, gravata azul, blazer, terno. Hoje em dia não tem isso, você se adapta o seu dress code a cada reunião que você vai fazer. Até isso é importante hoje em dia. Eu tenho um capítulo no livro e num curso que eu acabo tendo que puxar o saco, mas claro. que eu falo que o vendedor tem que ser invisível. Ele não pode chocar. Perfeito. Então, o dress code ele entra nisso. E eu falo isso não de uma forma... Antigamente, o cara com brinco, tatuado... Hoje não, hoje é tranquilo. Agora, imagina um vendedor de uma surf shop indo trabalhar de terno e gravata. Não cola, né? E o vendedor de uma joalheria indo trabalhar de camiseta, short e chinelo. Ambos podem estar bem vestidos se trocarem e não vai chocar. Porque você vai estar no seu público. Então, o vendedor ele tem que ser invisível, não pode chocar. Imagina, você entra numa joalheria, o cara tá de short, de camiseta, fala... O ambiente pede aquele dress code, né? Agora, você entra na surf shop, o cara de terno e gravata, Não faz sentido. você fala, meu, Não faz vai sentido. chocar, você vai ficar olhando pro cara, vai perder. O que eu vim fazer aqui mesmo? Por isso que o isso. trabalho de vendas, hoje em dia, ele é tão complexo, Sérgio. Porque não basta você saber conhecer o teu produto, teu serviço, conhecer teu modelo comercial e conhecer qual é o mercado que você está trabalhando. Você percebe? A gente já falou aqui de outras coisas que não estão relacionadas só a esse conhecimento técnico, né? Não, conhecer o que você vende é fundamental. Porque É pré-requisito. É pré-requisito. Agora, saber entender a dor, saber... E aí entra, pô, você vendeu cerveja. Já De vendi certa forma, cerveja. você vendeu cerveja. Vamos voltar a falar de coisa boa. Então, como é que vende aí? É diferente o cara que gosta de uma IPA, de uma Lager, de uma... Aham. né, de um... sei lá, uma Stout. Como é que... Quando a gente vai vender bens de consumo, como cerveja, por exemplo, que eu tive já alguma experiência de vendas nessa área, a gente precisa falar com o público certo daquele nicho de mercado. Cerveja artesanal é um nicho. Né? IPA, você falou. IPA é um nicho dentro da cerveja artesanal. Como é que eu vendo uma IPA? Eu tenho que encontrar aquele nicho. Mas hoje não está tão mais artesanal. Se você for ver as grandes marcas, tem. Sim, as grandes marcas têm, mas ainda assim é um nicho dentro do universo de... Sim. Hoje a cerveja artesanal representa 3% do mercado de cerveja do Brasil, entendeu? Então, é um nicho. Ainda assim é um nicho. Mas se você for trocar em miúdos, é a mesma coisa do que vender sistema. Porque eu preciso descobrir uma necessidade. O que ele gosta mais? Gosta mais frutado? Você gosta... Não, e até uma necessidade de status mesmo. Poxa, eu quero estar na mesa de um bar... A Heineken usa muito isso. Né? Eu quero estar na mesa de um bar com uma Heineken, sendo visto com uma Heineken... Por isso que a garrafa deles já é verde. Ou com uma Kaiser. Desculpa, Kaiser, mas... Sim, mas é por isso que a garrafa deles já é verde. Já é diferente. Já é diferente. Que é para sobressair, não é aquela garrafa âmbar da maioria das cervejas. E nesse caso, qual é a necessidade do cliente? Status. Necessidade por status. Por mostrar que ele está com uma Heineken na mesa. Que ele não está com uma Kaiser. Então... No final das contas, é descobrir necessidade, né? É descobrir necessidade. E solucionar um problema. E até para fazer a cerveja, né?
Eu conheço um caboclo que foi fazer cerveja. Só um pouquinho mais de lúpulo não vai dar nada. Aí o sommelier lá falou, vai amargar. Essa história é real, tá, gente? Essa história... Lembra de... Claro que eu lembro. Eu tava com o Rodrigo fazendo cerveja, ele me ensinando a fazer cerveja. E um saquinho de 5 gramas, pessoal. De lúpulo que dá o amargor, a gente fazendo IPA. Sobrou 2 gramas. Para colocar 3 gramas, sobrou 2 gramas. Eu olhei para aquilo e falei, pessoal, você não sabe a diferença que faz. Faz. Detalhes são importantes. São detalhes, então. E aí traz também, para a área comercial, detalhe é importante, Detalhe até para descobrir. Grandes coisas, grandes feitos são feitos de detalhes, né? Então, detalhe é importante. Mas eu criei uma cerveja diferente. Criou. Foi a Black IPA, né? Black IPA. Era para ser uma IPA, virou uma Black IPA. Ficou mais... Então, tá vendo? É daí que sai. Tem o cara que chama a cerveja de milagre, a Miracle, né? Foi num erro desse, que o cara falou... Foi o se a Giba, cerveja, se a cerveja ficar boa, vai ser um milagre. A cerveja ficou tão boa que é a mais vendida lá da Tarantino. Ó, Tarantino, depois você paga aqui a... Não tá patrocinando, aqui, hein, Giba? Aqui, viu, Giba? Né? Vou mandar pra ele. Depois. Manda pra ele, fala. Não, mas aconteceu isso. Foi isso mesmo. Então, essas coisas acontecem em vendas também, né? Agora, trazendo... Já teve casos de... Eu lembro de uma história, depois eu vou colocar essa história na segunda edição do livro, que ela me veio depois que tinha acabado. Eu era vendedor de uma multinacional, e a gente, para vender produto para tratamento de água, somente produto para indústria alimentícia, ele tem que ter grau alimentício, esse produto. E para potabilidade, antigamente o Instituto Adolfo Lutz não faz mais isso, agora tem NSF e tal, ele dava um laudo de grau alimentício. O vendedor do meu lado, eu já era supervisor, falar para aquela história de querer bancar e falar, não, esse produto é aprovado pelo Instituto Alfredo Lutz. O cliente olhou para mim, né, assim, Alfredo. Eu falei, não, esquenta não, é irmão do Adolfo que montou um concorrente. E aí começou a rir e tal, e, virou meme, né? Na época não existia, mas virou piada, né? E vendeu, e foi uma forma de venda. A gente começou a brincar e o cliente virou amigo. E essas coisas acontecem, numa criatividade ali. Na hora que me veio na cabeça, eu falei, o quê? Falei, não sei, deve ser irmão do Adolfo. Muito bom, muito bom. Porque vendas, no final das contas, é relacionamento humano, né, cara? Então, essas coisas acontecem no seu dia a dia. Você, de repente, errar e fazer uma piada sobre o erro que você cometeu. E o vendedor falou, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Eu falei, pode deixar. Só no podcast eu vou contar. No livro, no livro. Não, na hora que eu entrei na empresa, né? Coisa pouca. Pode deixar que eu não conto pra ninguém. Mas o mercado é competitivo, né? Então a gente precisa achar alguma coisa. Que dica que você dá? A gente tá falando de dica. O cara tá começando. Qual a principal dica que você dá para os teus vendedores que estão... O cara nunca entrou em venda ali, de repente se vê... Hoje em dia não é nem tanto pegar a malinha na mão que a gente fazia, né? Não é mais assim, mas é como se fosse, né? Porque tem que ter esse espírito ainda. Eu costumo dizer que o mundo mudou muito, a forma de comunicação mudou muito, a forma como a gente consegue clientes mudou muito, mas o comportamento do vendedor não mudou nesses... meus 35 anos de vida profissional, vendedora tem que ter o comportamento de vendedor. E aí, hoje em dia, a gente tem nomes bonitos, né? Executivo de vendas, account executivo. Que account manager. O teu nome é bonito. O teu cargo é bonito. Pode falar. Não. Sou gerente comercial. Não, é bonito. Como é que é? É legal. Não, então. Head de vendas virou né? Mas, no fundo, eu até falo pro time, nós somos vendedores. Galera, no fundo, vocês são vendedor. Eu, hoje, tô numa posição de gestão, mas eu sou vendedor também. Então, esse comportamento é o que eu mais incentivo em quem está começando. A pessoa descobrir se ela, de fato, dentro dela, se sente bem tendo esse tipo de comportamento. Qual que é o comportamento do vendedor? Cara, ele tem que acordar indignado todo dia porque ele não conseguiu a meta dele. Ele tem que acordar indignado todo dia e pensar como é que ele vai fazer para fechar as contas dele. Esse é um comportamento que você não consegue inserir numa pessoa. Ou ela tem, ou ela não tem. Depois você vai ensinar técnica, que é muito importante. Sim, você treina, mas você treina, mas esse comportamento que a gente chama, entre aspas, sangue nos olhos, fome de venda, esse é o principal. E se a pessoa não tem, tá tudo certo. Tem outras profissões que ela pode trabalhar. Claro. Agora,
para ser vendedor, tem que ter essa fome. Tem que estar sempre com fome. Até porque, invariavelmente, você faz o seu salário, né? Invariavelmente, você é que dita o ritmo de quanto é que você vai ganhar. Na área de vendas é assim. É assim. E se você não tiver fome, se você se contentar com um fixo ali básico, você não vai ter sucesso. Isso quando tem, e o representante comercial Isso aqui quando tem. Quando até o CLT, tem Por isso que eu admiro muito esses representantes comerciais que eles fazem o próprio salário. Vendeu, ganhou, 100%. não vendeu, não ganhou, amigo. Esse é o comportamento. Então, o que eu incentivo muito no começo da carreira é descobrir se de fato a pessoa serve para aquilo, falando um português bem claro. Sim. E se não servir, tá tudo certo, vai desenvolver a carreira em outra área. Se servir, aí a gente começa a colocar ela em treinamentos como o seu, para desenvolver técnica, para ter conhecimento sobre como mapear necessidades, como apresentar uma proposta da maneira correta, como se portar na frente do cliente. É por aí mesmo. É isso. E como lidar com a objeção, né? Que acho que é o não, a objeção, o pessoal tem medo. Eu vejo conversando, 12 a cada 10 vendedor tem medo da objeção, de como lidar com a objeção. Tem medo. Como é que vocês lidam, né? Como é que você... A gente tem um playbook bem legal lá, que inclusive eu tô melhorando ele, mas o playbook, ele já coloca a maioria das objeções que a gente já mapeou estão nesse playbook. Então, assim, o vendedor que se prepara, ele conhece como rebater a maioria das objeções. Agora, sempre vai surgir uma objeção nova. E aí vai do vendedor conseguir entender aquela objeção, porque muitas vezes o vendedor não entende a objeção também. E isso é um problema. Tem que saber O cliente está falando A, e como o vendedor está achando que a objeção dele é B, é preço, ele está dando uma objeção que não é preço às vezes. Mas para o vendedor é preço. Temos um problema. Mas a partir do momento que a gente volta lá para trás, se você conhece a necessidade real do cliente, a objeção que ele fizer, você conecta com a tua solução e responde para ele. Você minimiza essa objeção e você apresenta um benefício. Obviamente que toda empresa, todo produto tem ponto forte e ponto fraco. Sim, claro. Tem ponto fraco que o cliente vai, principalmente num processo de seleção, ele vai fazer com você. E aí você tem que estar preparado para... E aí é que é legal conhecer não só o seu produto, como conhecer seus concorrentes. Perfeito. Para poder você saber qual que é o teu ponto forte, porque o teu concorrente também tem ponto forte e ponto fraco. Também. Quais são os pontos fortes dele, que talvez eu não tenha? Quais são os pontos fracos dele, que talvez eu possa atacar e enfatizar meu ponto forte? O vendedor ele tem que estar atento a tudo isso, né? Tem que estar. Então, não existe você. Não existe você estar inserido no mercado para trabalhar com vendas e você não conhecer quem são os principais concorrentes. Ah, mas tem um monte de gente que... Mas não existe. Você não vai conseguir ter sucesso. Não vai ter sucesso. Porque hoje em dia ninguém vai escolher um fornecedor com uma única opção. Ninguém. Porque hoje tá fácil você ter 3, 4, 5 orçamentos. Tá fácil. Você entra na internet, você levanta a mão, o inbound cai lá para alguém da área de vendas, o cara vai ter 3, 4 orçamentos num dia. No meu segmento de tratamento de água, aí é legal do storytelling, que ele retrata outra coisa que me veio na cabeça, que eu lembrei. Eu entrei uma vez num cliente para negociar aumento. O que ele fez? Ele pegou uma pilha de proposta de concorrente meu, que eu já de bater o olho, conheço até as pastas. Começou a comparar. Não fez nada. Você veio falar o que aqui? Falei, vamos renegociar o contrato, né? Para ver, precisamos dar um reajuste aí, inflação, tá... Você sabe o que é isso aqui, né? É pilha de todo mundo, tudo mais barato que você. Você veio fazer o que aqui mesmo? Vamos tomar um café? Tá assim hoje em dia. Tá assim. É bom, uma pressão. Depois, evidentemente, ele já fez para provocar, lógico. Mas aí, peraí, vamos conversar. E aí você saber lidar, saber apresentar um benefício. Os caras daí não atendem que nem eu atendo, ou não te traz o retorno sobre o investimento que eu trago. Você vai arriscar uma produção. Enfim, aí você vai entrar naquele teu negócio, vai arriscar uma produção aí por causa de R$100 para cima, para baixo, e te para a máquina. Quanto vale? São coisas que a pessoa tem que conhecer para não discutir preço. Porque a primeira objeção que o cara vai falar, você veio aqui fazer o quê? Negociar preço? Tá aqui. Tá aqui. E assim, o comprador faz muito isso, né? Mas você falou um termo-chave aí, que todo vendedor tem que saber. ROI. Onde é que o produto ou solução que você está vendendo entrega ROI para o cliente? Porque no final das contas, é isso. É isso. E aí você chega para o cara que está com uma pilha de mais barato que você e fala, pega um aí. Vai lá ver se eu te dou esse ROI todo. Se ele te dá esse ROI todo. Exatamente. Então você tem que ir, né? Lógico que não é nessa briga, né? E muitas vezes sim. Pega aí. Duvido.
Olha o quanto você já economizou de que nem no meu segmento, tratamento de água, economiza muita energia. Somente em sistemas de ar-condicionado, Sim, em data claro. center, esse tipo de coisa. No teu segmento, economiza turnover de de funcionários que saem e Exato. que você gastou uma fortuna treinando o cara sai porque ele está mal gerido, porque ele foi mal selecionado. Perfeito. Então, toda venda tem um ROI. Até o cara que vende uma camiseta. Claro que Será tem. que ela encolhe, não encolhe? Não... Então, todo negócio tem. Todo negócio tem. Então, a lidar com a objeção, eu vejo que é exatamente conhecer e saber minimizar e apresentar, né? E buscar. Agora, o pior, todo vendedor tem medo da objeção. Eu já nem tanto. O que me incomoda mais é a indiferença. Concordo. É quando o cara não quer. Não, quando o cara Não quer. não percebeu o valor no que você tá apresentando Não pra percebeu o ele. valor no que você está vendendo, não percebeu necessidade. Aí você... Pra E você fazer uma tem venda técnica dessa... para lidar. Como é que... Não, mas se o teu interlocutor não percebeu o valor, não sabe qual problema dele ele vai resolver, você precisa mostrar pra ele qual é o problema dele que você vai resolver. A gente faz uma coisa muito interessante lá, que a gente chama de business case. A gente pega alguns indicadores da área de RH do cliente. Hoje a gente tem um sistema que a inteligência artificial é um sistema nosso interno. A gente coloca esses indicadores, ela vai gerar um score de RH pro cliente e vai gerar onde é que ele tá perdendo dinheiro com o RH. Aí, legal. se o gerente de... Isso é uma ferramenta interna nossa para vendas. Se o gerente de RH que eu tô conversando não sabe onde é que ele tá perdendo dinheiro, eu vou mostrar para ele. É aí. Você não tem que simplesmente virar e falar, não, entrar numa discussão de preço com ele. Porque as pessoas que não percebem valor vão discutir o quê? Preço. E aí, quando você entra numa discussão de preço, você joga teu negócio lá para baixo. Lá para baixo. Então, a gente tem essa ferramenta para mostrar para o cliente que não percebe, que é o que você perguntou no começo, não está percebendo qual problema nós vamos resolver, nem quanto isso representa de E às grana vezes para ele. ele diz que nem precisa de um software, né? Ele pode falar, eu tenho um DP aqui, eu tenho auxiliar de departamento pessoal, eu tenho já os funcionários aqui, eles mesmo põem no Excel, aí salário, encargo. A minha E sugestão era aí, essa. às vezes ele não percebe a necessidade. Como Não é que você percebe. vai... e aí ele está indiferente. Você liga lá, ou não sei como vocês fazem o lead, o cara fala, não, eu não preciso, eu não uso. E quando na verdade ele precisa. Eu falei que a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial interna que faz isso, mas na empresa de quem está ouvindo a gente, se não tem essa possibilidade, porque nós somos uma empresa de software, acaba sendo mais fácil. Mais fácil. Você pode montar uma planilha de ROI para apresentar para o seu cliente com indicadores base. Então, assim, que problema que eu resolvo no cliente? Vou dar um exemplo. Turnover. Turnover é a rotatividade de funcionários. Qual é a taxa de turnover do cliente? Ele não sabe porque ele não tem sistema Ele para não medir. mensura, Eu tenho uma taxa de turnover do segmento dele já média mapeada. Sei lá, 3%. Legal. Quantos funcionários ele tem no RH? Você monta isso numa planilhinha, no final das contas, comparando com dados de mercado, você tem, cara, você tá perdendo aqui, ó, R$500 mil no teu RH todo ano. Ou você tá perdendo... Sim, dependendo do porte da empresa. Dá pra gente ser mais inteligente na hora de vender, entendeu? E não simplesmente chegar lá com a apresentação do seu produto, tá aqui, meu produto é o melhor do mundo, ele é reconhecido e tal, mas eu não conectei na dor e não mostrei pro cara, né? A dor, porque muitas vezes ele não conhece. Vai lá pro começo do nosso papo, logo no começo. O vendedor que já chega apresentando um monte de benefício, apresentando o produto e não fez a base antes, a sondagem. Não conectou. Saber o que o cliente quer, porque aí você faz uma apresentação direcionada. O produto pode ser o copo com água igual, só que a forma como se apresenta, um copo com água para quem não está com sede é uma coisa, para quem está com sede é outra. Perfeito, perfeita analogia. E eu sempre falo, mostrem valor. Mostrem ROI, mostrem o problema, evidenciem o problema e mostrem a solução com ROI. Porque aí o cliente só não vai comprar se realmente ele não puder, não tiver condições, não tiver budget, ou por algum outro impedimento, que pode acontecer também. Vamos falar do budget, então. Tá vendo? Eu sempre jogo o roteiro fora. Sempre. Mas é legal por causa disso. O bate-papo ele vai buscando coisas que eu vou assim. Eu ouço muito vendedor falar: o meu produto não é para aquele cliente, o meu produto é caro, eu não consigo. Muita desculpa de vendedor. Chega, mas a gente é muito caro. Chegavam para mim. E eu criei uma coisa ali, exatamente de entender a necessidade do cliente. Então, no meu negócio,
Será que ele precisa de um controlador de pH online, um controlador, não sei o que, de repente uma bombinha dosadora lá resolve, tá pingando. Vocês fazem customizado, tá? Para a Sim. necessidade do cliente, talvez para o budget do cliente? Sim. Eu tive a feliz... Que isso, às vezes aí fala, a desculpa do vendedor não vendeu por preço, cai. Cai. Fala, não, faz um pacotinho mais arroz com feijão lá, que vai atender ele. Como é que... Funciona. Eu tive a feliz experiência de, nas empresas por onde eu passei, serem empresas que não entram em briga de preço. Então, a gente sempre teve um limite muito baixo, assim, de... Muito baixo, não, muito curto para dar desconto. Isso me tornou um profissional de vendas melhor, na verdade. No momento lá eu não entendia, porque meu chefe não deixava eu dar mais desconto. Depois eu entendi. E toda vez que você percebe que o cliente não tem budget mesmo, é isso que você falou, é ter a criatividade de sugerir uma outra solução, mas que vai resolver o problema dele. Sim. Também não adianta você empurrar algo para o cliente que daqui 2 meses ele vai virar para você e falar, olha, você me empurrou isso aqui e Não, e aí deixou você pior. se queima, aí você se queima. Aí você se queima. Agora, essa criatividade é importante. Por isso que é importante você conhecer o que você está vendendo e o problema que você está resolvendo. Ah, eu não consigo resolver o problema com a minha solução completa? Não. Mas essa empresa, ela está com um problema específico em recrutamento, cara. Esse cara está recrutando errado, está perdendo muito funcionário. Vamos começar por aqui? Monta um projeto com o cliente, mostra para ele o benefício que ele vai ter naquela pontinha ali e quando ele perceber, você está caminhando com a tua solução lá dentro. E ele vai querer investir mais nisso, ele vai perceber o ROI. Exato. E vai investir mais. Às vezes ele fala, poxa, eu sou uma empresa pequena, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho porte para isso. De repente, não, mexe aqui, ó, aqui você está perdendo, você vai retornar. A hora que ele vê o retorno, ele fala, bom, em vez de eu colocar o dinheiro lá, vou colocar aqui de novo, vou dar uma ampliada nisso. Você sabe que isso é uma estratégia de grandes empresas de software? Eu tive um chefe chamado Gustavo Brant, que quem conhece ele é um grande guru da área de vendas, ele é incrível, me ensinou muitas coisas. E ele tinha essa estratégia. Ele trabalhou já em SAP, em Dell, em DocuSign, e ele usava até um termo em inglês. Land, Extend, Expand. O Land, entre no cliente. Isso. O Extend, estenda a tua solução e expanda depois. Às vezes a estratégia é essa mesmo. Poxa, mas e a minha meta do mês, cara? Eu ia vender 10, bati a meta, agora eu tô colocando 1,5 no cliente. Como é que eu faço? Vai buscar mais cliente, cara. E esse cara, nos outros meses, vai te ajudar a bater tua meta. Agora ele pode não te ajudar, mas depois ele vai te ajudar. Ele vai... É uma coisa que eu sempre bato também nessa tecla. Às vezes o cliente pequeno, o que acontece? Ele é um cliente pequeno, porque é um porte pequeno, ele não tem um sistema grande, enfim. Mas aquele cara que está lá, ele pode te indicar para 10 clientes de médio e grande porte. Além disso, Ou, daqui a um tempo, como existe, esse cara é capaz de sair daí, já aconteceu comigo N vezes, o cara sai da empresa, por um motivo ou por outro, vai trabalhar numa outra empresa, cata o telefone... E já te conhece, Vem cá, eu tô com um problema, vem cá. Perfeito. E aí ele saiu de lá e foi para um cliente grande. Então, eu também trato o cliente pequeno com o mesmo carinho, e acho que tem que ser tratado, do que você trata o grande. Total. Porque esse cara amanhã, ele pode estar num cliente grande, ou ele pode te indicar um cliente grande. Hoje em dia, uma empresa crescer exponencialmente está difícil, né? Antigamente a gente até falava, esse pequeno pode virar grande. Deu uma... Pequenininho, hoje ele está lutando para sobreviver, coitado. Dificultou, mas mesmo assim tem bastante crescimento. Mas enfim, é tudo isso, né? Que envolve a forma como você atende. E esse diferencial é importante, né? Eu vejo. Como é que, de novo, você como um gestor, chega ao pessoal, não judia do pequeno, trata lá. Mas aí que entra, assim, é um interesse genuíno pelo problema do cliente. Tem que ser genuíno o seu interesse, não só para bater meta. Porque depois bater meta vai ser consequência. Então, assim... Tem mês que é mais difícil. Claro. E você vai desprezar um cliente pequeno? Aí eu tô olhando por um lado muito superficial, né? Mas se não for esse o conceito é... Eu tenho que genuinamente me interessar pelo problema das pessoas e ajudá-los a resolver. Porque daí, no final do mês, eu tenho a minha meta. A meta é consequência. O problema do pequeno é um problema. É uma venda. Quem trabalha comigo sabe. Eu falo, venda é venda. Ponto. Às vezes tem... Teve essas semanas atrás uma vendedora que fez uma venda pequena, me mandou uma mensagem, poxa, aqui ó, fechei o cliente, mas é muito pequeno, tá? Eu falei, venda é venda. Venda é venda. Não, vamos perder venda. O cliente é pequeno, a gente conseguiu encaixar uma solução para ele, ótimo. É bom sob todos os aspectos, não é ruim.
Uhum. E agora a gente precisa arrumar outros clientes. Essa é a Claro. nossa missão. E como que eu cresço nesse cliente? Muitas vezes ele é pequeno porque é aquilo que você falou, a necessidade dele lá é só recrutamento e seleção. Mas depois ele vai ter uma necessidade de RH, de DP, de RH, enfim, eu não conheço exatamente o negócio. Mas eu vejo, muitas vezes eu entro num cliente para fazer um tratamento num sisteminha, daqui a pouco você vê mais oportunidades lá de crescer, enfim. Você sabe que a Você Solids... aumenta, você começa a aumentar teu ticket Aum- dentro do cliente. Isso. E a Solids, ela nasceu atendendo empresas pequenas, com até 50 funcionários. Né? Hoje, a gente tem 45 mil clientes, a maior parte das empresas são pequenas. No Brasil, se você olhar o mercado, a grande maioria, 90% dos CNPJs no Brasil são empresas small business. Sim, sim. Então, é um mercado que a gente tem que dar atenção. E é um mercado lucrativo, né? Porque eu não sei se no teu segmento, mas no meu, o poder da compra, do consumo, ele vai te espremendo, né? Tua margem. Vai também. Porque o cara tem um potencial para comprar, ele é muito mais assediado e ele vai peraí, eu te dou um faturamento grande. Ele te espreme mais na margem, Te né? Você espreme tem que mais. abrir mão de margem para atender um E cliente muitas grande. vezes, exatamente, o pequeno é que acaba te sustentando. Muitas vezes, sim. E sem menosprezar o pequeno, porque assim... Não, ele que te dá uma margem maior, porque você já, exatamente, você não vai dar tanto desconto, você vai vender com uma margem maior, porque ele tem um poder de barganha menor. E o grande, às vezes, a hora que você vai somar 10 pequenos e um grande, às vezes é melhor ter os 10 pequenos. Porque ele vai te dar uma margem maior. E se você perde um grande, bal. Isso, você não pode Dos deixar 10 a carteira pequenos, se concentrada. você perder um, você tem 9. Tem tudo isso. Eu acho que a empresa que não olha para os pequenos com carinho, ela tem poucas chances de ter O sucesso. legal é ter 10 grandes. Né? 10 grandes e E um monte de milhares pequenos. tá? Você vê as grandes gigantes de tecnologia, como a SAP, por exemplo, que eu citei, aqui no Brasil, recentemente, de 3 anos para cá, mirando no mercado médio. A SAP até então sempre foi para big companies. Por uma questão de precisar crescer receita, estão descendo o patamar ali também. Então, assim, é importante. Atender o pequeno é importante e eu nunca me neguei e nunca desprezei, sempre dei a mesma importância durante a Exatamente. negociação para todos. E por causa de tudo isso. Isso não, tá vendo? Esse tipo de coisa não acontece só na tecnologia, no segmento químico também. Total. Aí eu trabalhei numa multinacional que ela só atendia grandes companhias. Petroquímica, química, usina de açúcar, só papeleira, só os grandes. De repente ela olhou para o mercado que eu até atuo bastante, refrigeração, um prédio, um ar-condicionado de shopping, de hospital. Pô, não é que esse PIB é alto? Claro. Como ela tinha um poder que ela fez, ela comprou uma empresa local que atuava nesse segmento para poder entrar, porque ela tentou entrar e não entrava, porque todo mundo ficava com medo. Falando, não, essa empresa é cara, essa empresa só... Comprou. Agora, E aí passou a atender. pô, ela quer ser líder, passou a atender e com uma divisão própria para atender o mercado médio e pequeno. Perfeito. Tem uma solução para esse tipo de mercado. Então, Perfeito. você direciona, o fato de você ser só uma grande empresa. E eu, nesse ponto, eu fui feliz, porque eu fui designado para ser marketer exatamente desse segmento. Uhum. Onde você começa a aprender a lidar com o mercado também, que fala outra língua. O produto é o mesmo. Mas a linguagem é totalmente outra. E é isso que acontece com você também. Mas sabe o que é legal? Que quando você entra num small, medium business, os ciclos de vendas são mais rápidos. Sim. Você conversa já com o dono da empresa, que é o decisor, que é quem assina o cheque. Não tem coisa mais legal. Processo de... Então, por que é ruim atender esse cara? Eu Não acho é ruim, ótimo. Então, eu me especializei nele. É maravilhoso. Obviamente que, assim, um dos desafios que eu tenho na Solids é a gente conseguir entrar em clientes large enterprise com mais frequência, que a Solids passou a maior parte da sua existência sempre focando nos medium e small business. E agora dos meus objetivos é a gente focar nesse mercado, porque como você falou, o ideal é você ter um balanço. Você não pode ter nem só grandes e nem só pequenos. Nem só pequeno. Você precisa ter essa carteira bem heterogênea, né? Para poder te dar musculatura e você poder atender diversos segmentos de diversos portes. É isso que transforma uma empresa em referência no mercado, né?
Putz, é sensacional. Eu tô aprendendo muito, gente, com esse negócio de sistema. Então, a gente ensinar o professor, você tá não. Mas o legal de ser professor é que o professor aprende muito mais que os alunos. Cada curso que eu dou em company, legal. que eu gosto mesmo, o curso que está lá no Hotmart é aquele que eu fiz até aqui, né? Gravando, você está falando com a câmera, então ele é mais quadradinho. É aquilo, ele te passa as técnicas baseadas. Mas os cursos que eu dou em company, na Brava, eu aprendo muito mais que o pessoal. Porque legal, sempre troca ideia, a gente faz dinâmica, a gente faz um monte de trabalho, de troca. A pessoa levanta a mão com uma pergunta que você fala, olha, aconteceu isso, como que eu lido? Isso é legal. É muito legal. Legal. Muito, só de professor, nada. É uma desculpa que eu arrumei para aprender. Para aprender mais. Mas você sabe que esse comportamento é muito bacana. legal e importante, cara. É muito importante a gente sempre saber que a gente está sempre aprendendo. Cada podcast aqui eu aprendo muito com cada um. Pô, veio gente... Aqui veio comprador, comportamento de compras, já veio empresário, já veio um cara que... Um amigo meu, ele só atende... Exatamente ao contrário que a gente está falando de cliente grande e pequeno. Ele não, ele é vendedor de autopeças só para carro importado, assim, ferrado. É Porsche para cima. Mercado de luxo. Então, exatamente, mercado premium. Muito interessante como ele lida. As técnicas, engraçadas, de novo, são as mesmas. Mas como você fala com o público, então, a gente aprende muito. Eu curto muito fazer isso aqui por causa disso. Que legal. E aí, coloca teu comentário. Como é que você atende seu cliente? Como você divide cliente pequeno, médio, grande? Quais são as nuances aí do teu mercado? Coloca aí, eu quero saber. O Rodrigo também, nós vamos bater um papo nisso de diferentes potenciais e poder de compra. Influencia na tua venda? Coloca aí que eu quero saber. Aprende um monte. Voltando para o que é bom. O que é bom? A cerveja. A cerveja, muito bem. A cerveja. Eu lembro que você chegou alguma vez a pensar em termos de negócio, como você é um cara de negócio, a ter alguma coisa ligada nisso? Eu lembro que a gente chegou a conversar sobre pub, sobre... E como você acha? É um caminho, é uma trilha maior aqui, ainda mais empreender no Brasil, né? Eu tive uma época da minha vida que eu tive uma veia empreendedora gritando dentro de mim e eu tentei algumas vezes empreender. E como você disse, não é tão fácil aqui no nosso ambiente de negócios no Brasil. Eu pensei sim, antes da pandemia, em criar algum negócio relacionado à cerveja. Ainda bem que eu não criei, porque a pandemia mudou tudo. Mudou tudo, né? Nesse segmento, principalmente, que é muito relacionado a lazer, né? Mudou tudo. Mas já tinha pensado, cheguei a fazer plano de negócios. A gente já tinha conversou lá atrás também sobre, de repente, criar algum negócio juntos. Mas eu acho que o vendedor, ele tem que ter esse espírito empreendedor. Mesmo que ele não empreenda, né? Porque aí você tem que ter outras qualificações e outros comportamentos para ser empreendedor, ele precisa ter esse espírito até para falar de negócio. Para entender a necessidade de um empresário, você precisa ter um pouco desse espírito empreendedor. Então, eu acho que isso ajuda muito o vendedor também. Ter essa veia empreendedora, entender o que é um investimento, o que é um fluxo de caixa. Eu falo com conhecimento de causa. Conhecimento de causa, você é um grande empreendedor. É difícil, mas é difícil. Já empreendeu algumas vezes, algumas vezes, então. E é muito complicado, mas ter esse conhecimento para poder falar de negócio, eu acho importantíssimo, assim. Não deu certo, tive um empreendimento com um amigão meu, Danilo, fui sócio com ele. A gente criou um negócio lá em 2012, 2013, não deu certo. Depois pensei em criar esse da cerveja, mas acabou que a pandemia deixou para lá e deixou para lá. Ficou para lá. Bom, e você tem aquele negócio, de certa forma você empreende, mesmo sendo um executivo de uma grande empresa, acaba sendo um empreendedor, né? Total. E até de poder gerenciar pessoas, esse tipo de coisa. Gerencio pessoas, gerencio budget, gerencio recursos. Então, você não deixa de ser empreendedor estando dentro de uma empresa, né? Né? Por aí. E esse é o caminho. Bom, eu fui parar no empreendedorismo, montar a minha empresa de tratamento, porque
Eu falei, bom, já faço tudo isso, agora eu vou fazer para mim. Vai fazer pra você. Só que se a gente tem um sócio, né, muito majoritário, né? Tem, né? Tem, todos os empreendedores chamados governo, independente de viés, o governo ele não quer saber se você deu lucro ou prejuízo, ele te taxa pelo teu faturamento. E agora com a reforma tributária, então... eu fiz um podcast, recomendo assistir, sobre a reforma tributária, o que vai impactar nisso aqui. Tá? Veio uma advogada tributarista aqui falar comigo, falando exatamente isso. Recomendo para você que não viu, porque a reforma ela vai ser escalonada, ela explicou aqui melhor, e a gente tem que se adaptar. E assim, você é de vendas, os profissionais são de vendas, eles acham que eles não têm que saber nada de reforma tributária? Tem, porque o cara vai perguntar o que tem embutido de imposto, o que você tem, qual que é a sua CFAP da nota, qual que é não sei o que, você tem que saber tudo. E se você atende indústria, por exemplo, você tem que saber que a indústria vai ser fortemente impactada pela reforma tributária. Até para você conversar isso com o seu cliente. Exatamente. E você tem que colocar tudo isso no seu sistema, no seu programa. Isso. Eu trabalho vendendo sistema para RH. Mas eu vou invariavelmente conversar com um atacado distribuidor, cujo um dos maiores desafios nesse momento é se adequar à reforma tributária. Como é que eu vou encaixar minha solução de RH nesse cenário? Eu tenho que conhecer de reforma tributária. Sim. É isso. Cai de novo. O vendedor, ele tem que ser tudo. Então, quanto maior a cultura que ele tiver, quanto que ele vai atrás de notícias, de atualizações, melhor ele tem argumentos para uma reunião de venda. Né? Por isso eu achei legal você fazer um podcast sobre reforma tributária, num ambiente onde o assunto é vendas. Acho muito legal. E então, recomendo que a galera assista mesmo. Foi bacana. Tô falando, a gente aprende muito. Rodrigo, que mensagem que você deixa aí pro time, pro cara que tá, olha... Vendas é legal. eu sou um cara que tento trazer todo mundo para mim. Todo mundo viraria vendedor. Todo mundo viraria vendedor. É que nem aquela piscina gelada que você tá lá dentro e você fala pro que tá de fora, vem que a água tá boa. Vem que a água tá boa. Sim, isso, velho. Não, assim, é uma profissão que eu gosto muito. Eu não me imagino fazendo outra coisa a não ser vender. E a mensagem que eu diria para quem tá começando nessa carreira é que não é uma carreira fácil. É uma carreira que é... Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. O nosso sucesso é muito efêmero, porque no dia 30 você entrega a tua meta, no dia 1º você já zerou tudo e você tem que começar tudo de novo. Do zero. Então, é um sucesso efêmero, você tem que saber lidar com isso, mas, invariavelmente, dentro de uma empresa, se você tiver sangue nos olhos, trabalhando em venda, você vai ganhar dinheiro, né? Eu sempre falo, é só fazer uma pesquisa aí. Eu não lembro o número, vou até dar uma chutada, depois vocês me corrijam. Mas parece que 95% a 98% das empresas, os maiores salários são da área comercial. Perfeito. Então, faz sentido. Aí você tem um executivo lá de finanças, você tem um cara, talvez um grande outro chefe que ganhe bem, mas o restante, os maiores salários são da área comercial. E os grandes CEOs das grandes multinacionais, a maioria também vieram da área comercial. Perfeito. Então, a área de vendas porque é o que traz o dinheiro. Né? Tem todas essas dificuldades que a gente falou, não é fácil, você toma mais não do que sim. Você tem que ter um... O do prêmio, ele trouxe aqui um papel escrito não. Assiste, você vai ver. Muito legal. Muito legal. Porque essa é a nossa rotina. Mais não que sim. Então, como é que você quer que eu entre numa profissão que eu tomo mais não do que sim, que todo o meu esforço de um mês, no dia 1º, já acabou, não é reconhecido, eu tenho que voltar a fazer todo o esforço de novo, é que no fim das contas é gratificante, cara. Caramba. Eu ainda sinto aquela endorfina legal quando a gente toca o sino na empresa, fizemos uma venda. E claro, também pelo dinheiro, porque afinal de contas a gente precisa pagar os boletos. Então, é isso, sabe? Ser vendedor é muito disso. Bacana. Pessoal, é isso aí. Vendas é muito legal porque é dinâmico, não tem rotina. Então, de novo, clica no sininho aí, se inscreve no canal, porque aqui vai ter muito conteúdo, tá? Sérgio Beleza Treinamentos, canal do YouTube, trazer um monte de coisa, tem sempre podcast, tem vídeo aula, fica antenado. Quem quer te achar, Rodrigo? Quem quer me achar? Ou ir para tomar cerveja, divulga aí. Ele tem um Instagram só focado em cerveja, né? Isso, eu tenho o meu Instagram. Então, quem quer te achar, como é que faz? Na verdade, é o único Instagram que eu tenho até um particular que eu nem uso mais. Então, @BeerSenses, beer de cerveja em inglês, né? Senses, lá no Instagram.
Quem quiser seguir, eu vou ficar muito grato. E pode me mandar mensagem lá também, falando sobre cerveja ou sobre vendas também, sobre alguma questão que eu terei o maior prazer em poder responder. @BeerSenses no Instagram. E quiser fazer negócio com você pela Solids, te acha como? Quiser fazer negócio comigo pela Pode Solids... mandar pelo BeerSense também. Pode mandar pelo BeerSense também, mas solids.com.br. Ali a gente tem todo o nosso portfólio de soluções e as formas como entrar em contato com a gente ali também. Caso você tenha alguma necessidade em relação à gestão de pessoas, conta com a gente. A Solids é a maior HR Tech da América Latina. Olha só, recomendo falar com o Rodrigo. Eu prefiro falar sobre cerveja, mas porque eu não tenho uma empresa que não tenho funcionário mais, graças a Deus. Graças a Deus. A gente tem um outro segmento, eu estou curtindo muito essa parte da minha representação lá na Kengard, que absorveu a Belacqua, né? E estou curtindo muito prestar essa parte de tratamento de água, ter essa representação. E esse parte do treinamento, o que eu falei, aprender a bater papo com as pessoas, tá muito gostoso. A gente vai ficando velho, quer bater mais papo ainda. É verdade. Rodrigo, cara, valeu. Obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço. Obrigado esse tempão. Obrigado pelo convite. Adorei o papo. Putz, daria para fazer uns 10 podcasts aqui, que a gente só tem 1 horinha só, mas dá para fazer. Depois a gente faz um só de cerveja. Demorou. Vamos fazer. Fica aí antenado. Próximo vai ser uma videoaula e outros podcasts vão aí. Vejo você no próximo podcast e na próxima videoaula.